Grande Vitão, cara. Prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Acho que é um dos caras que mais focados no resultado de e-commerce. Acho que você tem mais de 20 anos. Antes de 2000, 98. Cara, prazer estar aqui com você. Respeito demais toda a sua história, seu trabalho. Acho que realmente é um dos casos mais fantásticos que eu conheço aí do mercado. A ideia aqui é bater um papo rápido, levar um pouco de conteúdo nesse novo cenário que a gente está vivendo para o público, muito de estratégia de marketing, de venda, etc. Para começar, cara, acho que a gente está vivendo um período onde eu tenho novas categorias, as categorias acho que não eram tão tradicionais, começaram a ganhar força, novos mix, novos consumidores mais velhos e principalmente para entender melhor esse consumidor, esse novo consumidor ou esse novo mix. Como que você está vendo esse momento? Como entender esse novo consumidor? Como criar estratégia para pegar esse cara que ainda não tem tanto histórico? Você dá uma geral para ele? Eu queria muito te ouvir sobre essa preparação para receber esses novos caras. Eu acho, Betinha, que a gente está num cenário onde a gente poderia ficar aqui meia hora falando de estratégias para capturar esse novo cliente, né? Eu gosto muito do movimento que vai ser forçado no mercado a ser feito, né, que é o movimento muito maior da humanização da venda. Você não tem pessoas de mais idade ainda acostumadas com e-commerce, um cara que não comprava entrando agora para comprar, ele está entrando num cenário onde ele pode apertar um botão e conversar com um vendedor, né, que era um cenário que a gente não imaginava. No último fórum do e-commerce Brasil, se eu não me engano, fiz uma pergunta para o Shinohara, ele estava na Netshoes nessa época, eu perguntei para ele, Shinohara, quando eu tiver na dúvida na hora de comprar um tênis de corrida, quando é que eu vou poder apertar um botão e falar com alguém que entenda de tênis de corrida? E ele falou que era o sonho dele, né, mas que isso trazia um problema de escala, de custo, etc. E aí veio o Covid e gerou uma transformação nisso que eu acho que tende a ficar. Tá? Então, eu pensando em estratégia de venda nesse novo cenário, né, que vai vir aí pós-Covid, com força para pegar esse consumidor novo, trabalhar bem a humanização da venda. E quando eu falo trabalhar a humanização, não necessariamente é só colocar gente, tá? Trabalhar estratégias de marketing focadas também em humanização, estratégias de people marketing, estratégias que possibilitem que você entenda aquele consumidor, que ele se engaje com você de uma forma diferente do que ele se engajava antes, né? Porque antes a gente ficava enviando produto, e agora a gente tem uma oportunidade de tentar se engajar mais com esse cliente dentro desse apelo todo de Covid. Inclusive, você tem muitas empresas falando de como elas estão tratando os profissionais dentro dela para gerar engajamento com o cliente final de uma forma diferente, né? E não é só consumidor, as pessoas vão mudar daqui para frente, né? Como que o marketing, e eu sei que você trabalha muito com número e com inteligência, o marketing passa a ser extremamente estratégico em gerar esses dados para a companhia como um todo. E no momento que a gente está vendo redução, imagino que deva haver redução de verba de mídia devido à crise, eu tenho verba reduzida e preciso trabalhar com inteligência e ter um marketing ali como centro de tudo. Volta a força do meu marketing, para que nunca perder essa força. Como que você vê os canais de venda? Eu acho que a gente tem algumas coisas para comentar aqui, Baeta. Primeiro, assim, a interpretação dos dados é muito importante de fato. Tem empresas que o dado está dentro da área de marketing, e ele tem por obrigação distribuir a interpretação desses dados para as outras áreas. Tem empresas que o dado está dentro de uma estrutura de BI, né, e ela deve alimentar o marketing com essas informações. Eu acho que o marketing tem que pensar muito em ações que estão relacionadas ao lifetime value do cliente, ao custo de atribuição, ao custo de aquisição do cliente e a própria atribuição. Falando de canais, eu não sei se o e-mail marketing se fortalece ou não, tá? A gente não vê o e-mail marketing agora como um único canal. Óbvio que a gente tem outros touch points para atingir o cliente hoje, né? Não só o e-mail, como era quando a gente começou. O que as áreas de marketing precisam fazer hoje? Distribuir entre todos os canais possíveis a comunicação com o cliente, pensar muito bem a atribuição, isso é muito fundamental, Baeta. A gente já viu clientes aqui da própria Win, que o cliente manda um e-mail, esse e-mail gera uma atenção do cliente, tá? Não necessariamente esse cliente vai clicar num e-mail, por exemplo, porque ele está dirigindo, está fazendo outra coisa, ele chega no escritório dele ou em casa e ele abre o Google, procura aquela marca, entra, faz uma compra e o pessoal lá do e-mail marketing fica meio esquecido, né? E tem vários jeitos de fazer isso. A gente já fez algumas experiências aqui de pegar cliente que mandou e-mail para a base falando compre só através desse e-mail e ganhe 10% off. O cupom gerou, esse cupom de 10% off gerou 1 milhão de vendas e quando o cara foi ver o last click lá pro e-mail marketing ali, tava o chefe dele lá batendo nele falando, pô, você só vendeu 200 mil. Na verdade, a venda toda que ele tinha impactado era muito maior. Eu acho que agora, no momento de pouco investimento de mídia, é um momento bom para as áreas das empresas serem mais criativas, principalmente focando na base, né? Aproveitar o momento que está sem grana e focar no cliente atual. Tem muita
gente que foca no cliente que está navegando, no cliente que está comprando, esquece um pouco do cliente também que está mais inativo. Então é hora de olhar para esse cliente que estava inativo. Desculpa te interromper, mas pegando nesse ponto, a gente, me incluo, assim, acho que o Brasil nunca teve uma cultura muito forte de CRM, a taxa de recompra do e-commerce por aqui não é das melhores. Como nessa corrida pela digitalização, aceleração da digitalização, acho que como talvez o pequeno varejista ou o médio varejista que precisa criar uma cultura de CRM, trabalhar recompra, reconquistar o cliente, você consegue dar um primeiro direcionamento, os primeiros passos? É simplesmente uma ferramenta, tem uma cultura? O pequeno varejista, quando ele quer fazer direito, ele faz até no Excel, Baeta. Eu acho que o grande ponto é você entender quem é o seu cliente, quem é que está te visitando e de que maneira individualizada você consegue reagir com cada um, né? Então, o dono do buffet de festa infantil tem que me ligar 2 meses antes da festa infantil do meu filho, oferecendo o serviço dele. Isso ele pode controlar numa agenda de papel, se ele quiser. Mas o interessante é que as pessoas não olham isso, não fazem isso. Elas estão sempre buscando o novo cliente, a nova venda. Quando elas falam de possibilitar recompra, aumentar o LTV do cliente, ela ainda é muito focada no cliente que está navegando ou visitando a loja, e não no cliente que já foi lá um pouco mais de tempo, mais um tempo atrás. Então, tem oportunidade disso, tem oportunidade de entender o que seriam novos canais de aquisição, né, uma vez que a grana está curta. Então, assim, tem várias coisas para fazer. Você pode fazer ação de member get member, né, onde você pega o seu cliente atual, oferece alguma coisa para ele indicar pessoas. Né, esse alguma coisa, óbvio, tem que ser um custo menor do que o seu CAC atual, né? Você pode fazer parceria entre varejistas, né? Então, se você é um pequeno varejo que vende relógio masculino, por que não oferecer para o seu cliente a gravata masculina que o teu vizinho vende e, em contrapartida, pedir para ele oferecer o seu relógio? E aí você começa a fazer, não é um cross-consumidor, né? Mas se você fizer isso de maneira correta, você consegue, sem gastar muito, conseguir melhorar o seu custo de aquisição de cliente, etc. Lá 20 anos atrás, a gente fazia muito disso. Exatamente. No início do mercado era parceria em cima de parceria e... Eu acho que é isso, Baeta. A gente que é da geração mais antiga do e-commerce, a geração antes do Google Analytics, né? Antes de todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? Era a geração do Excel comum. E do papel de pão. Essa geração ficou lá atrás, a gente está aqui até hoje, entrou uma geração nova com um monte de ferramenta, um monte de dinheiro, etc., e-commerce bombando, mas e agora, né? Agora a gente tem que voltar um pouco para trás e entender quais são as estratégias para se fazer dinheiro sem ter dinheiro, como que a gente tem que usar a criatividade para isso. A questão de marketplace, já dominava o mercado e as estatísticas que a gente tem acompanhado tem crescido o dobro nesse período Covid do que o crescimento da loja própria. Talvez muito do que a gente fale aqui de marketing se perca ali com a questão de marketplace. Como que é a sua visão? Tem alguma estratégia de integração, mix de marketplace, entra, não entra, dependência, como manter essa mesma experiência, como atender seu cliente? Como que você enxerga isso? Olha, Beata, essa briga do marketplace ela é antiga, né? Se você entra ou não entra. Primeiro que no Brasil, a gente tem uma questão que não existe uma Amazon brasileira, de fato, como existe lá fora, né? Existe Mercado Livre, existe Magalu, existe Submarino, né? Existe todo mundo querendo se posicionar como o marketplace brasileiro, várias campanhas para trás seller, etc. E pro lado do seller, existe essa questão que você falou, vou ganhar no volume ou vou ganhar na marca, né? Aí eu acho que depende muito da estratégia do seller, do que ele quer, né? A gente tem um monte de gente de marketplace que compra os produtos da China, etc., e quer volume, aí tem que estar no marketplace. Eu acho que o volume vai crescer cada vez mais, né? Porque muita gente vai ter que se virar para arrumar renda, etc. Agora, para a construção de marca, são outras estratégias que eu não sei se condizem com a entrada no marketplace. É uma questão, acho que mais até para o Trey, para o Williams lá da Trey responder, acho que é mais a praia dele. O que eu vejo, Baeta, e acho que isso sim é importante, o que vai acontecer daqui para frente, né? A partir do momento que estão entrando as soluções que permitem que uma pessoa comum venda produtos de qualquer loja e seja remunerada por isso. Americanas.com vai lançar uma plataforma que vai permitir com que um influencer esteja mostrando um vídeo, né, um blogueiro, etc., ou você esteja mostrando um vídeo com produtos, ele usando um batom, alguma coisa, e na própria ferramenta você vai poder clicar e comprar os produtos. Isso vai permitir com que o cara que está lá em Piraporinha do Norte, onde não tem a Magazine Luiza alcançando, o Submarino alcançando, a Levi's, etc., possa vender para os vizinhos dele produtos dessas lojas e ele mesmo, através de um aplicativo, vai transacionar, vai fazer isso tudo. Então, acho que junto à briga do marketplace ainda vai entrar todo mundo poder ser o marketplace, né? A pessoa física vai se transformar no marketplace e isso é fantástico.
brusco, graças ao Covid, mas é uma aceleração de algo que eu acho que ia acontecer um pouco mais para frente, vai começar a acontecer agora. E são ações desse tipo na China, cara, estão pegando uma fatia grande do mercado já lá. E isso é muito a cara do Brasil. Talvez eu chamar de live commerce, como for, mas acho que estoura bem por aqui também. Muito, Cara, A gente vai sair da manicure que vendia um produto da Natura e ela vai poder vender uma televisão para o vizinho, inclusive com acesso ao conteúdo da TV, etc. e tirando um pouco, a gente vencendo, talvez finalmente, um pouco da barreira que o mercado tinha com o e-commerce, né? Via muito e-commerce ali ainda não como parceiro da marca. Tem um dado muito forte, falou-se muito na NRF esse ano, em janeiro. Pude comprovar com vários varejistas aqui no Brasil, cerca de 40% de tudo que é vendido online é retirado em loja. É um número impressionante já, não só no mercado Brasil, no mercado dos Estados Unidos, de como que o e-commerce leva tráfego para a loja física. Ô Vitão, para a gente encerrar, cara, tem algum case all-in? Eu sei que vocês atendem diversas marcas que eu já tive a oportunidade de conversar. Não sei se vocês podem abrir algum case que tenha feito algo diferente nesse período ou que já esteja preparado para atender lá na frente. Se você não quiser falar de all-in, falar alguma coisa que você tem visto por aí, que possa ficar de referência, de estudo aqui para quem está ouvindo a gente. Queria falar duas coisas, já que é para fechar, né? Uma, você comentou aí da briga do e-commerce contra o resto, né? Eu acho que quando as pessoas me perguntam por que você acha que a Magazine Luiza deu certo, por que a Magalu tá lá nas alturas, né? E eu falo porque o Fred ele se transformou de CEO para CDO. Ele, em vez de ser um CEO, ele se transformou em Chief Digital Officer, né? E nas outras empresas, o que a gente via era elas contratando um CDO. O CDO tinha que brigar com as outras diretorias, etc., para tentar puxar as coisas para o e-commerce. Eu acho que com o Covid, todo CEO obrigatoriamente está se transformando num CDO. Tá? Então, acho que o e-commerce vem forte. E aí eu já não falo mais de e-commerce, né? Eu falo de digitalização como um todo, né? Porque a gente não vai mais ver um canal on e um canal off. A omnicanalidade que a gente vem há anos escutando lá fora, nas viagens que a gente faz, seja para a China, seja para os Estados Unidos, todos os eventos que a gente já foi, inclusive juntos lá fora, falam de omnichannel há muito tempo. E aqui no Brasil a gente perguntava, você faz omnichannel, não sei o quê? Ah, faço o Pickup Store, como se fosse só isso, né? E acho que esse movimento agora, de fato, tudo se tornar uma coisa só, vai ser muito bom para o nosso mercado. Falando de cases, o que eu tenho visto, na verdade, não vou nem falar de um case, eu vou falar, acho que de tendência, já que você falou de Pickup Store. As pessoas não estão aproveitando ainda o momento do Pickup Store para gerar um melhor engajamento e uma melhor pós-venda. O Pickup Store, eu estou pegando o produto que eu acabei de comprar, né? Pode ser uma bola de futebol. Aí, se na hora que eu fosse pegar a bola de futebol, tivesse alguém me oferecendo a chuteira. E eu acho que isso ainda é algo, eu não vou falar como um case, tá? Mas já tem gente pensando nisso, então você quer orientar. Isso é mais fácil de fazer, inclusive para o médio e para o pequeno. É muito difícil você pensar que numa estrutura como uma Americanas.com, quando você vai buscar uma geladeira, tem alguém ali disponível para te vender outra coisa, né? Mas se você pensar no médio e no pequeno, esse cara tem total capacidade de se diferenciar aí, né? E as pessoas sempre me perguntam, como é que o médio e o pequeno vai se diferenciar do gigante? Eu sempre respondo, pelo atendimento, pelo engajamento, pela atenção. E isso ficando mais forte agora, né? As pessoas estão valorizando os amigos, valorize a família, etc. As pessoas, de fato, vão se humanizar mais mesmo. Isso é um movimento que não tem volta. Então, quem conseguir aproveitar isso, e aí eu só botando o exemplo aqui do Pickup Store como um case, né? Na verdade, é um case tendência que já estão falando, eu acho que vão se diferenciar aí. Muito bom, Vitão. Acho que a gente, incluindo o e-commerce Brasil, All-in, acho que não tenha dúvida que essa digitalização no varejo, o e-commerce vai precisar liderar isso. O Brasil é um país muito pouco digital, acho que tem a nossa responsabilidade de pegar na mão, pegar pela mão, não só os novos entrantes, mas o mercado como um todo, e talvez o e-commerce vai liderar esse novo momento do varejo. Acho que tem que agradecer que a gente está por aqui desse lado. Esse exemplo do Fred foi perfeito. E que bom, tem muita coisa boa para a gente viver. São 5% só do varejo aqui no Brasil. Estima-se na Inglaterra chegar a 50% em 2028 do varejo total. Então, tem um caminho muito bacana para a gente trilhar juntos. Cara, obrigado. Se você quiser falar deixar algum recado final. Eu agradeço, Baeta, os elogios que você me fez. Na verdade, eu devolvo para você, né? Porque você foi o cara que puxou essa bandeira lá atrás e juntou todo mundo e fez esse negócio enorme que é o e-commerce Brasil. Não falando de ajudar os top 100, né? Os top 100, eles sabem fazer. Tirando os top 100, os outros 100 mil, 200 mil e 1 milhão que vão chegar aí, e graças ao seu trabalho aí, vão ter conteúdo, vão ter um monte de coisa para aprender e para colocar em prática. Meu recado final é só te agradecer aí pela oportunidade. Eu não vou fazer jabá, não fazer fazendo. A gente está muito focado em roadmap, em um monte de coisa para atender esses novos clientes que vão chegar, né, e melhorar as soluções para os clientes que já estão na casa também. Certo.
esse é o nosso caminho, como sempre foi, na verdade, né? Não, cara, obrigado. Você não faz, mas eu faço, assim, de verdade, de olhos fechados. São um dos caras que eu mais respeito. E se eu tivesse que entregar a estratégia da minha empresa na mão de alguém, com certeza entregaria na sua, de olhos fechados. É questão do e-commerce, a gente acaba sendo um hub. A inteligência está com vocês. Acho que você está com a gente. Eu me lembro de um evento em 2013, talvez até antes. Nosso evento de vendas, você falando no palco, quase 10 anos atrás. E eu falo muito, cara, que o e-commerce não é só varejo, tem um negócio muito maior, social, tanto de democratização do consumo, de permitir consumo em lugares que não chegavam em determinados produtos. A gente está aqui na bolha de São Paulo. E principalmente permitir empreendedorismo, mobilidade social, como você falou, o cara naquela pequena cidade passar a vender o que ele quiser e dar um poder tão absurdo que ele pode alcançar. E é difícil você imaginar qualquer outro segmento, outro setor que permita isso do que o e-commerce. Então, a gente está falando de varejo, consumo só, mas tem um potencial social absurdo. A gente está aqui como hub, mas quem leva conhecimento e inteligência são vocês, cara. Obrigado, tamo junto, sucesso por aí, prazer falar contigo. Espero que tenha ficado muita coisa boa aqui para quem ouviu a gente. Valeu, cara, um grande abraço aí. Obrigado, Vitão. Tchau, tchau.